Olá, meu nome é Matheus Rocha, sou doutorando em música pela Universidade Federal de Minas Gerais e neste vídeo apresentarei uma pesquisa realizada em parceria com minha orientadora, a doutora Helena Lopes, intitulada Ensino de História da Música nos cursos de licenciatura em música no Brasil, problematizações e impactos na formação e atuação do professor de música. Este artigo faz parte de uma pesquisa de doutorado em andamento intitulada Ensino de História da Música nos cursos de licenciatura em música no Brasil, impactos na formação e atuação do professor de música. O trabalho apresenta uma série de problemáticas vinculadas ao ensino de história da música em instituições de ensino superior, a partir de publicações recentes, tanto nacionais quanto internacionais, e da análise de 70 projetos pedagógicos e matrizes curriculares de cursos de licenciatura em música vinculados a instituições de ensino superior públicas brasileiras. As discussões aqui empreendidas procuram associar as questões a 7 tópicos vinculados à proposta curricular da disciplina: título, ementa, conteúdo, objetivos, metodologia, bibliografia e inserção da disciplina no currículo, de modo a propor reflexões a respeito de possíveis impactos do ensino de História da Música na formação e atuação profissional do professor de música no Brasil. Este trabalho busca compreender como cânones e colonialidades são perpetuados nestes cursos através do currículo e quais as suas implicações na formação e atuação profissional do professor de música no Brasil. A pesquisa parte da hipótese de que a formação e a atuação do professor de música no Brasil são diretamente influenciadas pelo ensino da disciplina História da Música em cursos de licenciatura, os quais, por sua vez, perpetuam uma série de colonialidades através do currículo. Castanha parte da elaboração de 10 perguntas basilares para discorrer sobre o que considera uma crise no ensino de História da Música, em São Paulo, mas também refletida em todo o país. Este artigo procura organizar tais pensamentos e vários outros de pesquisadores nacionais e internacionais em uma estrutura vinculada mais diretamente ao currículo dos cursos de licenciatura em música no Brasil. As perguntas são: História da música para quê? História ou apreciação? Qual história? História da música para quem? História de qual música? História da música por quem? História da música brasileira? História ou patrimônio musical? História ou produto? Por fim, ensino de história da música brasileira, de qual maneira? Dentre as 65 instituições de ensino superior analisadas, 63 ofertam cursos de licenciatura em música, o que corresponde a 97%, enquanto apenas 48% possuem o bacharelado. 54 de 70 cursos analisados, ou seja, 77% dos cursos analisados, apresentam uma ou mais disciplinas obrigatórias intituladas História da Música, Música Ocidental ou algo semelhante. E os outros 23%, a maior parte, aborda o conteúdo de forma indireta por meio de disciplinas optativas ou associadas, porém com títulos diversos. Sobre a proposta curricular da disciplina História da Música, algumas problematizações. Para fins didáticos, listamos 6 informações a respeito da disciplina História da Música que encontram-se comumente descritas nos currículos e projetos pedagógicos dos cursos analisados. Por fim, falaremos um pouco sobre a inserção da disciplina no currículo. Sobre o título. No Brasil, a substituição do título da disciplina História da Música por História da Música Ocidental, o qual assume a exclusão da música oriental e mantém a ênfase no repertório erudito europeu, é relativamente comum. 16 dos 70 cursos analisados, ou seja, 22,8%, possuem disciplinas denominadas História da Música Ocidental. Quanto ao título da disciplina História da Música, Castanha aponta uma série de problemáticas, dentre as quais podemos destacar o contraste entre o nome totalizante e a abordagem quase exclusiva da música europeia de concerto. Desta forma, questionamos: que novos títulos poderiam melhor refletir e inspirar o ensino decolonial de história da música, o qual fundamente-se não somente no acréscimo de novos repertórios aos canônicos, mas também na abertura da disciplina a discussões mais próximas à realidade sociocultural e às demandas profissionais do professor de música no Brasil? Quais os impactos da manutenção do título da disciplina História da Música na formação e atuação do professor de música no Brasil? E, por fim, até que ponto a simples perpetuação deste título pode refletir negativamente no ensino da disciplina, induzindo alunos e professores a modelos canônicos e coloniais tradicionais e suas lacunas históricas. Sobre a ementa da disciplina. Segundo Castanha,
a concentração da abordagem da música europeia em uma disciplina denominada História da Música muitas vezes é entendida como afirmação eurocêntrica e aversão deliberada às culturas populares e repertórios não eruditos. Alguns dos cursos analisados procuraram afastar-se da narrativa histórica tradicional nos últimos anos, como a licenciatura em música da UFMG, a qual passou por uma série de reformulações que transformaram a disciplina História da Música em História e Música, seguindo a abordagem não cronológica, e que, posteriormente, em 2017, deu lugar às atuais Panorama da Música de Concerto e Música, Cultura e Sociedade. Sobre o conteúdo. Um pensamento recorrente em publicações recentes, como Morales Ortiz, Castanha e Walker, de autores que discorrem sobre os problemas relacionados ao ensino de história da música na atualidade, é a alteração do equilíbrio de relevância entre a música europeia e outros repertórios. Walker afirma que aumentar o número de vozes e histórias em nossas aulas de história da música ou abandonar a narrativa de eras e obras podem ser entendidos como tipos de descanonização, mas questiona se é correto também interpretarmos essas iniciativas como características de descolonização. A autora se preocupa com uma possível privação de acesso por parte dos novos estudantes de música ao conhecimento da história da música ocidental europeia que nós, formados nessa tradição, tomamos como certo, caso optemos por descolonizar a disciplina através da descentralização deste repertório. Good Perkins defende uma expansão na formação de professores de música, no sentido de incluir epistemologias musicais alternativas de forma lateral e não hierárquica. Em sua visão, educadores musicais devem encontrar formas de aproveitar, ao invés de silenciar, as diversas culturas musicais de seus alunos. Desta forma, a escolha dos repertórios a serem estudados na disciplina pode partir não somente do docente, mas também dos discentes. Em reflexão semelhante, Castanha afirma, abre aspas, cabe perguntar se o ensino de história da música atende à diversidade socioeconômica, cultural e de interesses dos estudantes, ou se elege exclusivamente o mundo dos concertos como modelo de referência. Fecha aspas. Além da inclusão de novas culturas na disciplina, autores como Walker e Figueroa defendem que o próprio colonialismo deve ser abordado dentro e fora da sala de aula. Assim, questionamos quais novos repertórios e culturas podem ou devem ser abordados durante as aulas de História da Música e de que forma podemos integrar outros saberes da disciplina. É possível ensinar uma história universal da música, como proposto por Candé? E ainda que fosse possível, qual o sentido dessa disciplina na formação de professores de música? E, por fim, de que formas a musicologia histórica e a etnomusicologia podem interagir na proposta da disciplina, considerando seus objetivos decoloniais e as demandas do professor de música. Sobre os objetivos. Swanwick, ao definir uma base para a educação musical, a partir de seu modelo CLASP, afirma que os estudos de literatura ou Literature Studies e a aquisição de habilidades ou Skill Acquisition constituem partes importantes do processo de educação musical, porém apenas como suporte e não como fim. Seaton questiona se a ênfase da disciplina não deveria estar no desenvolvimento de habilidades, ao invés do ensino de conhecimentos históricos. Em sua visão, o conceito de uma narrativa histórica musical viável tornou-se inatingível, e o objetivo da disciplina História da Música não deve ser aprender uma ou várias histórias da música. Castanha, ao refletir sobre o tema, afirma ser preciso questionar, abre aspas, se a prioridade do ensino é a formação do egresso ou a proteção da música de concerto, fecha aspas. A reflexão a respeito de objetivos do ensino da disciplina, que melhor reflitam o perfil do professor de música brasileiro na atualidade, mostra-se um passo essencial no processo de reestruturação do ensino da história da música no Brasil. Acreditamos, portanto, ser esta uma importante base para a construção da proposta curricular da disciplina. Considerando que a elaboração do currículo e sua estruturação disciplinar devem ter como norte a construção do perfil do egresso, questionamos: que novos objetivos poderiam aproximar a disciplina às demandas individuais e profissionais do professor de música? Quais os possíveis impactos de uma reformulação decolonial dos objetivos da disciplina na formação e atuação do professor de música no Brasil? E, por fim, quais objetivos do curso podem tornar-se objetivos da disciplina? Sobre a metodologia.
Ao refletir sobre a descolonização da disciplina Introdução à Música do Mundo, Figueroa questiona o modelo de aula tradicional no formato de palestra, voltado à apresentação do conteúdo, pois, em sua visão, essa metodologia não é algo que engaja o aluno o suficiente a ponto de prepará-lo para uma conversa com mais profundidade a respeito de diferenças culturais. Deste modo, o autor acredita que a aula em formato de palestra, com epistemologias europeias, não contribui com o necessário trabalho decolonial na disciplina. Porém, também defende que inovações pedagógicas ou novas tecnologias não têm a capacidade de reabilitar um currículo falho. De forma semelhante, Castanha defende a adoção de estratégias criativas de ensino que deem voz aos alunos e aponta a necessidade de realizarmos mudanças na maneira com a qual a disciplina é ensinada. Segundo o autor, abre aspas, não cabe mais aos professores, nas universidades do século XXI, adotar uma pedagogia baseada na verbalização de todos os conteúdos, porém, orientar a pesquisa e aprendizado dos estudantes com auxílio de materiais didáticos, acervos e bases de dados, mas, sobretudo, por meio da observação e compreensão da própria realidade. Sobre a bibliografia. Ao analisar os dados de um levantamento próprio sobre a estruturação da disciplina História da Música nos cursos de licenciatura em música da Colômbia, Morales Ortiz afirma que a bibliografia da disciplina é, em geral, muito pobre e desatualizada. No Brasil, Castanha questiona a, abre aspas, importância que a literatura em questão atribui exclusivamente ou predominantemente, fecha aspas, ao repertório europeu de concerto e indaga, abre aspas, como então planejar a capacitação de alunos para os quais não existe suficiente e diversificada oferta de livros didáticos? Fecha aspas. Uma análise da bibliografia da disciplina listada nos projetos pedagógicos dos cursos analisados nesse artigo mostra que ainda é comum no país a estruturação do componente a partir de traduções de compêndios estrangeiros, como a versão mais recente do livro História da Música Ocidental, de Graut e Paliska. Assim, questionamos: qual a relação entre a bibliografia adotada nas últimas décadas e a manutenção de práticas coloniais na formação e atuação do professor de música no Brasil? Quais tipos de materiais didáticos precisam ser produzidos para a disciplina, considerando a importância de sua descolonização? E, por fim, devemos estimular a produção de livros e artigos nacionais que apresentem uma visão decolonial da história da música e que aproxime a realidade sociocultural de nossos alunos? Sobre a inserção da disciplina no currículo. Em consideração às necessidades curriculares dos estudantes, Seaton questiona se a história é algo que alunos de música deveriam aprender, se a organização atual do conteúdo em uma disciplina geral é uma forma eficiente de ensiná-la, se deveríamos dar mais ênfase ao ensino do conhecimento histórico ou à aquisição de habilidades, e quais opções de currículo fariam sentido para uma geração pós-moderna e digital. Castanha, por sua vez, entende que a manutenção da disciplina História da Música em sua forma atual no currículo das universidades brasileiras também encontra-se comprometida por outro fator relevante, a escassez de especialistas na área no país. Abre aspas. Se verificarmos a impossibilidade de formação de especialistas, será preciso discutir se temos realmente condições de oferecer disciplinas de História da Música nos cursos universitários, ou se seria melhor criar matérias distintas, com menor participação da história e maior de outros aspectos, como já venho sugerindo há alguns anos. Entende-se dessa forma que os autores não defendem necessariamente a exclusão da história da música ou do estudo da música europeia de concerto dos cursos superiores, mas propõem uma série de reformulações as quais refletem em sua inserção no currículo. Assim, questionamos: que estrutura curricular poderia contemplar as novas propostas de conteúdo e abordagem que surgem a partir das reflexões decoloniais sobre a disciplina? A disciplina História da Música deve continuar a existir, mesmo que com outra nomenclatura? E, por fim, como ela pode interagir com outras que fundamentam-se mais em estudos etnomusicológicos, como música, cultura e sociedade? Algumas considerações finais. Ainda que este artigo tenha abordado uma série de problemáticas relacionadas à proposta curricular da disciplina História da Música, entende-se que os projetos pedagógicos dos cursos muitas vezes não refletem com precisão a prática docente em sala de aula, a qual costuma adaptar-se dinamicamente às particularidades de cada turma. Por fim, estas são as referências. Muito obrigado!